Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima semana para todos nós, uma ótima segunda-feira, dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele e para vivermos a liberdade do Espírito. Deus te abençoe, você, a sua casa e a sua família. Bom, segunda-feira é dia de fazermos aí um resumo daquilo que falamos no culto de domingo. Ontem, como domingo de Páscoa, nós obviamente abordamos o tema Páscoa. Domingo nós comemoramos, o domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele ressuscitou, mas por que ele morreu? E foi esse o tema da nossa palavra de ontem. Por quê? Porque Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele fala que nós devemos celebrar a festa, celebrar a Páscoa. E eu vou até usar o texto que ele diz aqui. Ele fala assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Então, o que nós fizemos ontem basicamente foi tentar entender por que nós devemos celebrar a festa e o que é essa festa. O que é a Páscoa e por que nós devemos celebrar essa Páscoa. Então, nós usamos como texto base a primeira Páscoa, que está registrada em Êxodo, no capítulo 12. Como contexto geral, como pano de fundo, é bom você entender que a Páscoa ela está num contexto de pragas do Egito, ou seja, naquele momento Deus estava julgando o Egito, julgando os deuses do Egito, julgando o Egito por toda a sua maldade, seus governantes e tal. E aí o que Deus faz? Deus traz pragas até a 10ª praga, que é a morte de todos os primogênitos. Mas, para o povo de Israel ficar livre dessa última praga, que é a morte de todos os primogênitos, Deus dá uma instrução. Sacrifique um cordeiro e passe o sangue dele nos umbrais da porta, para que quando o anjo passar, ele passe sobre a casa desses que estarão com a marca do sangue do cordeiro em suas portas. Então esse é o contexto onde a festa acontece pela primeira vez. E aí tudo isso vai nos fazer remeter, porque o Antigo Testamento ele é cheio de simbolismos e sombras de realidades futuras. Isso vai nos remeter, toda essa história do Cordeiro, lá da primeira Páscoa, vai nos remeter à a derradeira Páscoa, que é quando Jesus entra em Jerusalém, exatamente no dia 10 do primeiro mês, e no dia 14, 4 dias depois da sua entrada, ele é sacrificado também na sexta-feira como Cordeiro Pascal. E aí nós nos lembramos, e esse talvez o nosso entendimento principal da Páscoa, é lembrar o que significou aquela morte, o que significou o sacrifício de Jesus naquela cruz. E aí a gente abordou, de acordo com o texto de Êxodo, 5 elementos que estavam presentes na primeira Páscoa, que é de Êxodo, e que estavam presentes também na morte de Jesus. Então, analisando o texto de Êxodo, nós chegamos a esses 5 elementos, que são, primeiro, o dia da redenção, ou seja, Deus estava marcando naquele dia o dia que ia libertar os escravos, e a gente abordou o tema da seguinte forma: o escravo está preso, é propriedade do seu dono. Então Deus compra esses escravos de volta e nós passamos a ser propriedade de Deus. Então a Páscoa é para lembrar que o nosso dono agora é o Senhor. Segundo, a Páscoa também nos lembra de uma substituição, porque o cordeiro foi morto lá para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Jesus é o nosso cordeiro que morre no nosso lugar naquela cruz, É interessante a figura de Barrabás, Porque Barrabás, ele poderia até não ter assistido à crucificação de Jesus, mas ele poderia afirmar com certeza que Jesus era o seu substituto. E na cruz nós temos Jesus como nosso substituto. Em terceiro lugar, nós falamos que a Páscoa era também um momento de expiação no sangue. O que é isso? Nós nos lembramos que o sangue do Cordeiro foi derramado. É muito interessante porque na primeira Páscoa, o que a gente vê? Que o sangue deveria ser passado nos umbrais. E o sangue tem esse valor. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Aconteceu no Éden, quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz?
sacrifica um animal, né, e os veste de pele para que eles possam então, no sangue desse animal, ser perdoados os seus pecados. E aí Jesus na cruz estava derramando o sangue dele para que eu e você pudéssemos ser perdoados e mais, não só a expiação, que é o perdão, mas também propiciação, que é fazer de novo a paz com Deus. Em quarto lugar, nós na Páscoa nos lembramos que ela deve ser celebrada da forma de Deus. E a forma de Deus é com fé e arrependimento. É um assunto que a gente tem falado com grande frequência na igreja. Fé é crer na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, e arrependimento é andar de acordo com esta fé, andar de acordo com esta verdade, andar de acordo com aquilo que o Senhor estabelece para mim e para você na palavra dele como parâmetro do que devemos seguir. E o último lugar, consumação. A Páscoa nos lembra que haverá um dia em que tudo isso vai terminar e nós vamos prestar contas ao Senhor. A Páscoa dos judeus terminava com eles dizendo o seguinte: cajado na mão, sandália no pé, lombo cingido, porque nós vamos embora. Então essa é a grande mensagem da Páscoa, né? Não está chegando o tempo de nós também irmos embora. Então eu espero que tenha abençoado a sua vida. Fizemos aqui uma repassada geral no que falamos ontem e eu realmente espero que abençoe e alimente a sua vida nessa semana. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para todos nós em nome de Jesus.